Tá entrando aí, Marcelão. Tudo bom, meu mano? E aí, Que é- Caio, Tudo bom, querido? tudo Que... ótimo. Obrigado pelo convite. Foi um privilégio para mim, grande, grande alegria. E eu fiquei hoje interessadíssimo na abrangência do seu nome. Eu achei extraordinário. Marcelo Tristão Ataíde de Souza. Eu achei lindíssimo. Parece assim o nome de um ducado, de, de, uma, de alguém membro de uma corte. Um E aí visconde você, português. um visconde português. Então eu não estava enganado, né? É, Não, porque mas foi a sensação. é uma família muito brasileira minha, viu? E quando virou o TAS, que são só as iniciais, muita gente acha que eu sou, sei lá, alemão, É, escandinavo, mas eu sou isso. brasileiro, brasileiro roxo. Eu cheguei a pensar. Você era do leste europeu, de Exatamente. algum lugar desse aí. É. Exatamente, Caio. Eu vou às vezes para lá ou para a Alemanha, fico constrangido porque eu não falo uma palavra e as pessoas me pedem assim, orientação de trânsito, você entendeu? Mas eu tenho avós Aham, baianos, o meu aham, avô, o Ataíde de Souza, ele se diz baiano cansado, aham. saiu Quer da Bahia para dizer, saiu da Bahia para chegar em São Paulo, cansou, parou em Minas. E o Tristão é da minha mãe, é ali da região de São Joaquim da Barra, Guará, Ribeirão Preto. interessante. E aí eles se Mas encontraram em Ituverava, que é uma cidadezinha ali da divisa de São Paulo com Minas. eu li lá também que você nasceu em Ituverava em 1959, não é isso? Exatamente, é. Então, você vai fazer 60 anos agora, Eu já ainda, não fiz. é? Eu fiz o ano Já passado. completou? Já completou. Legal. Então, nós temos 5 anos de diferença. Eu tenho 65. E Muito você está bom. ótimo. Nós, so- nós Você está. somos nós somos idosos calejados. É, Estamos aí na luta há um tempo. é verdade. Agora, a tua carreira deu uma explodida dos anos 80 para frente, não foi? Foi. Até então você Eu estava estudando e coisa assim. Exato. Eu estava Uhum, estudando muito perdido, né? No uhum, início ali, tateando. Joguei muito na defesa no início. Eu fiz engenharia, a faculdade de uhum, engenharia, no momento de grande insegurança quanto ao que fazer, uhum, mas era muito assim envolvido com teatro. Sempre fui. uhum. Por que E você fez engenharia? medo, Uhum, basicamente. Medo de fazer uma escolha que fosse mais próxima do que eu queria, sabe? uhum, E numa época muito insegura, né? Nós estamos falando de uma crise econômica absurda, né? De um país em é, plena ditadura, tal. é. E não me arrependo, viu? Porque a engenharia me ajudou demais. E foi na engenharia que eu descobri, inclusive, a minha vocação para a comunicação. Que eu encontrei os Você meus. chegou a exercer engenharia? Nunca. Você pode ficar Uhum. tranquilo, passar debaixo das pontes aí, porque eu terminei. Eu terminei, eu Uhum, tenho diploma tal, mas durante a engenharia eu comecei a escrever num jornal de uhum, humor. E aí, uhum, pronto, aí fiz o vestibular para comunicação, fiz comunicação na USP também. À uhum, noite, eu fazia as duas faculdades. Eu não saía da USP, eu fazia a Poli de dia, a ECA à noite, fazia esse uhum, jornal, tinha um grupo de teatro. uhum, E aí, enfim, entrei no grupo de teatro do Antunes Filho, que foi meu grande uhum. mestre, meu grande mentor.
Passei uma boa temporada com o Antunes, quando eu abandonei tudo, fiquei me dedicando só ao teatro. E lá no Aham, teatro eu encontrei a minha turma, vamos dizer assim, o aham. pessoal que estava começando a fazer televisão no início dos anos 80, exatamente. É, Começamos aham. a fazer várias experimentações num grupo chamado Olhar Eletrônico. Foi daí que surgiu a produtora de vocês? Aí que surgiu a produtora, Olhar Eletrônico, Aham, com o Fernando Meirelles, o Paulo Morelli, Marcelo Machado, Beto Salatini, aham. Renato Barbieri, Tonico Mello. Hoje todos são cineastas, documentaristas, né? Dario Viseu, que é um grande filósofo, Uhum. e enfim. Aí pronto, aí comecei a fazer televisão, que é para mim o meu veículo fundador, assim, é onde Aham. eu iniciei a minha vida profissional na comunicação. Primeiro programa qual foi? Ele não tinha nome, Caio. Nós É? éramos tão abusados que nós começamos a Aham. fazer um programa ao vivo, nas madrugadas de segunda-feira, e falamos, Uhum. você que vai dar o nome para o programa. A gente fez uma coisa É. interativa, sabe? Aham. E aí, com um mês de programa no ar, começou a fazer muito sucesso aqui em São Paulo. E fomos convidados já para fazer outro programa com o Goulart de Andrade, que era Aham. foi a grande figura que nos abriu a porta da televisão. E aí começamos a produzir o próprio programa do Goulart, que era o Comando da Foi, Madrugada, né? Que era foi quando surgiu o Ernesto Varela. Aí surge Ernesto Varela, que é o meu primeiro trabalho profissional na frente da câmera. Aham. E você fazia reportagem? O que que era? O Varela era um repórter ficcional, né, que nós inventamos para fazer perguntas para os políticos, né, daquela época lá. Eu não sei se as pessoas vão acreditar, mas os políticos naquela época eram corruptos. Você acredita Ah, nisso? meu Deus, que coisa. E aí o Varela era aquele cara que fazia aquelas perguntas ingênuas e tudo. E para mim serviu como uma espécie de escudo, né? Eu era Uhum. muito tímido, eu sou tímido, né? E aí eu usava o Varela meio de cavalo, assim, sabe, de uma máscara, né, para fazer Aham. a. Mas quem foi que perguntou ao Paulo Maluf? Escuta, dizem por aí que todo mundo fala mal do senhor, dizem que o senhor é corrupto ou não é corrupto? Foi o Varela ou foi você com a cara limpa? Não, foi o Varela, foi o Foi Varela. o Varela, né? Eu jamais faria isso. Ai, a pergunta do Varela ficou famosíssima. É, é. E, O Maluf queria ser presidente do Brasil, né? Isso era é, 84, 85. quatro. É, E ele realmente tinha já muitas complicações. E para você ver como a nossa história é importante de ser entendida olhando em perspectiva, é, enquanto nós estamos aqui conversando, o Maluf está em prisão domiciliar, né? uhum, Com uhum, tornozeleira eletrônica, e por conta disso, inclusive, né? Mas é, demorou quase 30 anos para ele ser é. condenado, né? Foi um dos políticos com um volume de acusações maiores e que teve a arte da driblagem. O cara era um Exatamente. Neymar jurídico, para lá Exato. e para cá, rodava no chão e ficava em pé. Era uma coisa Exato. impressionante. É aí que tem muito que nós estarmos conscientes das questões todas de primeira instância, segunda instância, né? O Maluf, acho É, que chegou à nona instância e conseguiu, enfim. é, Eu falo até com tristeza, porque eu imagino que a vida dele não termina bem, né? Ele é um não. cara que tem um final de carreira amarga, né? E ele Uhum. foi meu colega da engenharia, veja você, ele era da Poli Como? também. Ele É? estudou na mesma faculdade que eu. Essa Que faculdade formou interessante. muitos políticos, sabe? O Covas estudou na Poli, Aham, o Kassab, aham. enfim.
É uma escola que eu gosto demais. Eu tenho uma relação muito boa com a Poli. Esse ano eu tive a honra, da pandemia, eu fui o patrono da turma 2019 da Poli, numa cerimônia Que legal. muito emocionante, com 4.000 pessoas, sabe, com os pais. Para mim foi um momento muito especial. Enfim, eu acho que cada momento da vida nós temos que saber valorizar e viver plenamente, né? E a Poli, para mim, foi muito importante. Tirar os melhores gostos de cada prato que a vida vai oferecendo, né? E a turma do Rá-Tim-Bum, quanto tempo você ficou lá? O Rá-Tim-Bum, olha, eu participei das 2 séries, né? Porque tem o Rá-Tim-Bum, que é a primeira série, que é de 90, e o Castelo Rá-Tim-Bum, que é 4 anos depois. E então foi uma temporada que me tomou aí pelo menos uns 3, 4 anos. No Rá-Tim-Bum eu participei da criação do projeto com o Fernando Meirelles, que foi o diretor-geral. E depois veio o Castelo Rá-Tim-Bum, que foi dirigido pelo Karl Hamburger, onde eu fiz o Telekid, o Porque Sim Não É Resposta. E foi uma experiência alucinante. Os dois foram experiências alucinantes, sabe, Caio? Porque é a oportunidade de conversar com criança, que é o público mais fantástico. Extraordinário. E difícil também. É o público mais difícil de você conquistar a atenção, é a criança. E aí te exige... Ou chega com sinceridade e franqueza e espontaneidade não performática, ou então não ganha a criança. Não ganha. A criança, ela vive muito na verdade, né? Então, se você vacilar, se ela perceber que você está enrolando ela pula fora, ela tem mais o que fazer, digamos assim. A criança é uma pessoa mais ocupada do que os adultos. Então, se ela acha que você está ali enrolando, ela vai embora. Ela tem um mundo de imaginações tão ricas que ela não tem tempo para perder com a palhaçada performática de um adulto. E né? sobretudo, sabe, Caio, uma coisa que eu aprendi, a criança, ela está no presente, sabe? Ela está ali, te ouvindo, sabe? Então, se você não estiver ali também, ela vai embora. Já era. Então, Quando você fez... Pode falar. Não, assim, eu creio que é uma bênção, né? Você estar diante de uma figura que te obriga a estar no presente, que é um lugar que nós relutamos muito a ficar, né? Nós vivemos muito na angústia do passado ou na expectativa do futuro, né? E o presente é o único lugar que nós do qual existimos. A gente foge, né? E também do qual a gente foge, porque é o lugar onde o autoencaramento pode te forçar a fazer as mudanças das quais você foge, né? Exatamente. Onde você pode encontrar alguém muito importante que é você. Né? Você mesmo. Você tem 3 filhos, né? Tenho. No tempo do Castelo Rá-Tim-Bum, eles estavam com que idades? Eles me ajudaram muitíssimo, porque o meu filho mais velho, que tem 30 hoje, 31, no Rá-Tim-Bum ele tinha 2. E para mim foi fundamental assim, ter ele dentro de casa, para eu conversar e sentir. O Rá-Tim-Bum, é bom lembrar que ele era voltado para crianças da pré-escola, né? Crianças que nem não entendiam nem vocabulário, não escreviam, né? Não eram alfabetizadas. E no Castelo ele já tinha ali uns 5, 6, o meu primeiro filho. Então me ajudou muito, 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 né? Eu posso imaginar. E depois eu tive a sorte também de continuar fazendo coisas para crianças no Cartoon Network. Eu fiz 2 séries que eu amei fazer, o Plantão do Taz
e o Papo Animado, que foram 2 séries. E aí os meus filhos, que depois foram chegando, a Clarice e o Miguel, também me ajudaram demais. E, enfim, ter filhos em casa é uma forma de você estar sempre atualizado, digamos assim, né, com a vida. Te obriga muito isso, né? Eu sempre venho dizendo há muitos anos, desde que os meus filhos começaram a chegar, e o meu mais velho tem 44 e a mais nova tem 36, de modo que eu fui forçado de geração em geração, de ano em ano, de tempo em tempo, no que dizia respeito a me reenxergar, me reinventar, me reperceber, afinar os meus instrumentos interiores, conferir o meu diapasão com o diapasão generacional. E aí, depois disso, começaram a vir os netos. E os netos provocaram mudanças ainda mais profundas, porque eles chegaram justamente nesse período em que a gente está virando da burrice natural para a inteligência intelectual, a gente está passando do presencial para o virtual, do analógico para o digital, as linguagens estão mudando, todos os conceitos e valores relacionais foram se transformando em coisas outras e abertas. Não tem nada fixo. É a história do Bauman, do líquido. Isso. E os meus filhos me trouxeram, meus netos me trouxeram para dentro de um ambiente onde eu tive que aprender a nadar, a entender a nova geração, que é uma geração que ou você aprende a nadar ou você se afoga nela. É uma bênção, né? Eu ainda não cheguei nessa fase do joguinho que são os netos, mas estar conectado com criança é uma forma fantástica mesmo de você não se perder, né? De você não ficar navegando à deriva, né? É muito especial quem puder fazer isso. Eu comecei, quer dizer, na época do Castelo Rá-Tim-Bum, eu corria muito, mas de vez em quando eu dava uma olhada, porque meus filhos estavam lá assistindo, mas eu estava numa correria alucinada naquele tempo, né? E aí eu fui, de fato, chegar mais perto de você no CQC, porque no CQC, de vez em quando, eu estava por lá, naquele top 5, top 4, top isso, top aquilo. Eu lembro bastante de você no top 5. E o CQC foi uma outra, enfim, uma outra reencarnação, digamos, da minha persona televisiva, assim, que eu gostei demais, porque ali se encontraram, né, várias gerações, os pais assistindo junto com os filhos, né, e muitas vezes os filhos estavam me conhecendo, ou os filhos estavam me apresentando para o pai, falando, esse cara aqui é o professor Tibúrcio, né, da TV Cultura. E o pai falava, não, esse cara aí é o Ernesto Varela, você não conhece. Tal. E aí o CQC foi meio que um caldeirão onde várias gerações meio que se encontraram. Eu me reencontrei, né? Com diferentes gerações que assistiam o mesmo programa, o que era muito maluco, né? O CQC. Você sabe que eu senti praticamente uma grande nostalgia quando o CQC acabou. Eu achava o CQC fabuloso, um programa de informação, humor, sarcasmo, sátira, ao mesmo tempo uma liberdade de expressão incomum nos outros programas, politicamente incorreto, com uma capacidade de provocação incomparável, e as almas humanas se manifestavam
com os seus ódios mais primitivos, ou Exatamente. com o seu melhor bom humor. Eu achava o programa maravilhoso. E aí, quando acabou, me deu muita tristeza, porque era, na realidade, era o único programa que eu assistia, fora os de informação, na TV aberta, o único programa que eu assistia era o CQC. E aí, quando veio a notícia de que ia parar, eu falei, puxa vida, por que parou? Então, você sabe que essa pergunta todos os dias aparece para mim, sabia? Uhum, E a resposta ela pode ser muito simples ou muito complexa, mas a resposta simples é que as coisas morrem, as coisas terminam, né? é, E eu, às vezes, eu gosto muito de andar no mato, sabia? uhum, Eu tenho a sorte de poder frequentar aqui a Serra da Mantiqueira, em lugares onde é mato realmente daquele original, né? E às vezes denso. eu tô andando com os meus filhos e tem uma árvore, sabe? Caída, Uhum, uma árvore daquelas lindas, né? E eles que são ativistas, né, do meio ambiente, falam: nossa, quem derrubou? Quem fez isso? Não sei o quê. E aí a gente vai lá e olha, as árvores morrem, caem, as quebram, árvores apodrecem, caem, morrem. elas acabam, né? E o CQC É, foi isso. Ele chegou para mim, né? Ele teve um ciclo até longo. Eu fiquei 7 anos uhum, no CQC. Para a uhum. televisão você É sabe que na muito tempo. televisão É, vale o ano do cachorro, né? Cada ano são é, 7 anos. Então eu é. fiquei 49 anos no CQC. Não sei o que dizer. É bastante tempo. Mas É. é uma jornada que eu tenho maior orgulho de ter colaborado para a construção dele, dos colegas, de todos os talentos que estavam na frente da câmera, atrás da câmera. E foi um projeto, como você disse, de uma liberdade rara na televisão, né? É, é, Numa época que o Brasil estava vivendo transformações muito importantes e tal. é. Enfim, temos a nossa E, colaboração ali, né? e o Eu creio. grupo que vocês reuniram foi um grupo extraordinário. É você, o Extraordinário. Rafinha Bastos, Marco Luque, Danilo Gentili, É e aí vai incrível. botando. Uma Não, todo quantidade mundo. enorme de gente O Rafael interessante, Cortez, a criativa. Mônica Iose, Rafael, isso, a é, o, Mônica, o Oscar Filho, que é um isso. estupendo comediante, É, Maurício Meirelles. Aí foram aham, chegando outros, né? é, E creio que ali tem uma. E é o início também de uma valorização de um tipo de comédia que estava muito restrita à internet, né? uhum, uhum, Muitos deles, inclusive, eram já grandes na internet. Mas ali uhum, é onde a televisão descobre a internet e, é, e tem uma outra coisa que ainda é pouco estudada, mas eu estou estudando isso, inclusive de uma forma organizada, estou até oferecendo uhum, curso com esses meus estudos, de uhum, como que essas mídias, né, podem nos ajudar a melhorar a comunicação, por exemplo, da televisão. uhum, Como que a interação, que é essa que nós estamos tendo aqui agora, enquanto nós uhum. estamos conversando, eu estou vendo aqui a Socorro, a Moraes, o Ito, É, estão passando aí, não é? um monte de gente ali que está comentando o que a gente está falando. Então, É, como que é, essa interação pode nos ajudar a aperfeiçoar enfim, a forma como nós trocamos informação nessa era líquida, como você é, falou. Então, o é, CQC, para mim, foi esse laboratório, sabe? Onde foi a primeira vez que eu usei Twitter. Aliás, o Twitter estava acabando de nascer, o Twitter é de aham, 2006. Eu abri o meu Twitter em 2007 e o programa estreou em 2008. Então, o Twitter foi o nosso. Assim, havia o programa no ar e tinha uma outra plataforma de conversa que era o Twitter, durante o aham, programa e a semana inteira e tal.
E, para mim, eu costumo dizer, o CQC foi o primeiro programa nativo digital brasileiro, né? E até foi um case mundial o CQC, né? Teve algumas matérias que saíram no Wall Street Journal, New York Times e tal, sobre o CQC, nesse sentido de que era um programa de humor que tinha um engajamento na internet que a televisão ainda não tinha, né? E tinha um engajamento político crítico. Tinha. Forte. Até hoje. Até hoje. Até hoje eu acordo, tem alguém me cobrando de alguma coisa que aconteceu no CQC, entendeu? Eu me lembro de acho que foi o Bolsonaro sendo entrevistado por algum dos meninos ali do CQC, que falou sobre, como ele costuma falar, sobre os malditos gays, que alguém só é gay se não for bem educado, que os filhos dele nunca seriam gays porque foram bem educados. Foram bem educados, e você exatamente. foram muito bem educados. E você deu uma resposta, e eu nunca mais me esqueci da sua resposta. Você disse que tinha uma filha gay morando em Nova York, e aí passou-lhe uma descompostura paterna necessária de uma pedagogia absolutamente irrespondível, porque eu também tenho um filho gay, e que me deu a honra e o privilégio de nunca me tratar como alguém que não pudesse saber. Claro. Ele chegou a mim com 18 anos de idade e disse: olha, você criou um homem corajoso, claro, explícito, a tal ponto que, sendo você quem é, e naquele tempo eu carregava uma multidão de responsabilidades de natureza religiosa, evangélica, era presidente da Associação Evangélica Brasileira. Ele disse: eu sei qual é o peso que está sobre você, mas você me criou para não me evadir. E eu quero dizer a você que eu nasci gay, desde que eu me entendo, eu só tenho tendências homoafetivas e eu não quero prosseguir na vida fazendo de conta que isso não pode ser tratado. E, conclusão, isso ele tinha 18 anos, hoje ele tem 44, e ele ajudou a abrir a porta do diálogo para milhares e milhares de outras pessoas que, porque ele era meu filho, isso se tornou público. O diálogo começou dentro do ambiente cristão evangélico da maneira, a partir de mim e dele, da maneira mais séria e responsável possível, e tem ajudado literalmente muita gente pelo país afora. Eu acompanhei isso, Caio, de perto quando aconteceu isso com você, e creio que é um exemplo incrível de como que nós podemos tratar uma questão que é absolutamente humana, que é presente na vida de milhares, milhões de famílias espalhadas pelo mundo, de uma forma amorosa. Eu acho que a palavra é essa, sabe? Amorosa. E você, naquele momento, como você mesmo diz, representava uma religiosidade, né, uma espiritualidade que, para mim, também não se opõe a isso, né, que é a forma como você abordou a religião, né, mesmo quando ela reconhece os tabus existentes em cada uma delas. O que não pode acontecer é dessas questões relacionadas à homoafetividade, enfim, aos trans, às pessoas que têm outro tipo de orientação sexual diferente da nossa, não possam compartilhar do amor que deve existir na relação entre as pessoas, especialmente dentro das famílias e das comunidades, né? Então, eu acho bárbaro a gente poder ainda falar disso, porque naquela ocasião
inclusive, eu fiz questão de não responder com ódio Isso. ao então deputado Jair Bolsonaro, porque a afirmação dele, que eu contestei, era que nenhum pai, ele disse, nenhum pai pode ter orgulho de um filho gay. Ele disse isso. E imagina eu assistindo isso, né? E aí eu disse para o meu diretor na época, eu falei, olha, eu vou ter que responder, porque eu sou pai de um filho gay. E eu quero responder isso. E a minha resposta foi muito simples. Eu sou a prova, Jair Bolsonaro, viva, de que você está mentindo. Porque é minha filha, é gay e eu tenho orgulho. Então, a amo e tenho orgulho dela ser quem ela é. Você está absolutamente enganado. E creio que, infelizmente, até hoje ele está enganado. Não, eu acho que eventualmente ele vai morrer enganado. Eventualmente. Deus permita que não. As pessoas não acreditam, eu falo isso com muito respeito ao cargo que ele ocupa, porque uma pessoa que ocupa um cargo tão importante não pode demonstrar uma falta de empatia ou de respeito por cidadãos, né? Cidadãos legítimos que contribuem com a sociedade, que são criativos, que são afetuosos, enfim, e que por conta de uma orientação sexual, que é uma coisa absolutamente pessoal, privada, ninguém tem nada a ver, ninguém deveria ficar fiscalizando a vida pessoal, sexual de ninguém, né? E ele ainda... Não é política pública, né? Não, ele tem uma insegurança em relação a esse assunto que revela, talvez, profunda, algum distúrbio, né, que ele vai precisar resolver uma hora. Se a gente estivesse falando num outro nível de natureza psicanalítica, eu não teria o menor titubeio em dizer que ele é absolutamente mal resolvido ou não resolvido ou perturbado com relação a essa temática, porque poucas coisas emulam tanto a alma do homem quanto esse tema. É um tema meio de vida ou morte na ideologia dele. Não é? E não precisa, né? Pelo amor de Deus. Não precisa ser. Qual é o problema se o Carluxo tiver outras preferências? Nenhum. Em que isso muda? Os grandes problemas do Carluxo não têm a ver com essa preferência, se fosse o caso. Se fosse o caso, seria por outras expressões de pensamento, de raiva, de ódio, de intransigência, de não aceitação humana. É aí que reside o problema. Mas nessa escolha, pelo amor de Deus, fiquemos fora. É um chão muito santo da alma de cada um, que precisa ser reverenciado e tratado com aquele carinho devocional de quem se aproxima e se curva, e respeita a escolha e deixa a pessoa livre para prosseguir e encontrar o seu recanto de pacificação, de felicidade, de acalmamento interior, porque a pressão externa é muito grande na maioria das vezes. Não é? E às vezes essa pressão... Desculpa. Não, pode falar. É que às vezes essa pressão leva para lugares absolutamente desnecessários, né? Que, por exemplo, a violência contra os gays. Não dá para entender, né, Caio? Por que alguém está na rua e é agredido pelo simples fato de parecer, né, de ter uma orientação sexual que não seja a que o outro cara que tem um bastão na mão ou que tem enfim, e a pessoa se sente agredida pela simples existência daquela outra pessoa, sabe?
Eu tenho muita dificuldade de entender isso, muita mesmo. Por que que E nós sem ainda temos falar, essa... sem falar naqueles outros aspectos de natureza psicológica e existencial que tem a ver com a vida do gay ou LGBT, seja como seja a autodefinição, a autopercepção identitária ou de prática ou escolha ou tendência sexual do indivíduo, o que isso pode produzir quando é tratado com esse tipo de repressão. E aí, por ter um filho gay, por ser pastor há quase meio século, o que vem a mim de dramas paternos, de angústias familiares, de ações suicidas, muita gente que se suicida para não dar essa notícia, ou se suicida para não ter que viver com as consequências. Ou então, aqueles que são filhos de famílias muito, muito opressivas, que chega um dia na vida que ele diz, não dá mais para eu me ocultar, e o cara, não tendo coragem de dialogar, desaparece para sempre. É uma Então, loucura tem gente que foi embora para todo sempre e acabou. Aí tem o seguinte, por que a pessoa entra nesse estado de fuga, de evasão, de angústia, e de não poder dizer quem é, de não poder se abrir? Conclusão, acaba entrando num mundo de muita promiscuidade, de muito perigo. Porque quando você não pode viver na luz, não pode viver sob a luz do sol com toda a liberdade, você vai se esconder desesperadamente nas sombras da sociedade, onde tudo é mais perigoso, tudo é mais arriscado, tudo é mais... E longe da família, né? O que é uma loucura. O lugar que você deveria ser acolhido, você é repelido. Né? Ou é repelido, ou é obrigado a viver sobre essa pressão que você falou. Né? Uma pressão que faz você não ser quem você é, faz você ser uma pessoa violenta, amargurada. Né? E isso é uma tragédia, como você disse, que está presente no nosso país, né? De uma forma... E no mundo inteiro. No mundo inteiro. Também por causa da dor que tudo isso provoca, tem uma quantidade grande de pessoas que começam literalmente a se anestesiar. Aí recorrem às drogas, a isso e aquilo. Não é por nada, é para sentir menos dor, é para sentir menos angústia. Porque careta não dá para encarar, então eu tenho que ter algum reforço. Uma outra droga que nós estamos vendo muito é o fanatismo, né? Então é você seguir uma personalidade da política, como é o caso que eu percebo em relação ao nosso presidente, pessoas que cegamente o seguem, e veja bem, eu respeito todo tipo de opção política. Para mim não tem nenhum problema de conversar com quem apoia o Bolsonaro, o Lula, ou sei lá, a Marina, qualquer pessoa. Mas a cegueira é que, para mim, é algo que não nos levará a lugar algum. Você buscar um herói, buscar um salvador, que é um humano, é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de manipulações e tal, que deve ser criticada, né? Como você mesmo notou, a minha carreira sempre foi pautada por uma crítica livre, na medida do possível, com bom humor, com carinho. Nunca tive nenhuma intenção de fazer críticas que destruam a pessoa por si. Mesmo o Maluf, que você citou, é alguém que sempre me recebeu, sempre deu novas entrevistas depois daquela que você citou. Então, o mundo que nós podemos viver é um mundo onde nós nos deixemos criticar para podermos entender quem somos, para poder melhorar, ou para poder, inclusive, não concordar. Não, eu não concordo com essa crítica que você está fazendo de mim, mas um mundo que a gente pode ser mais vulnerável, né? Para não precisar ser violento.
É Eu claro. creio que é essa a questão. Eu ouvi durante esses minutos da nossa conversa inicial, que você usou a palavra bênção muito bem empregada já 3 ou 4 vezes. É, E você disse isso é uma bênção. é, E eu vi que você falou não como quem usava só um recurso vernacular. é. Eu vi que você falou como quem, de fato, reconhece que existem coisas na vida que são verdadeiras bênçãos, Hum, que são graças, são, que são graças. são. E isso é maravilhoso quando a gente passa pela vida podendo reconhecer que há uma quantidade enorme de coisas que não estão ali só porque estão ali. É, Elas chegaram como dádivas é, e que a é, gente tem que aprender a lidar com elas e ter aquele carinho gracioso é. de quem recebeu o que nem merecia, às vezes. Chegou para você, não é? Então Chegou um abraça, bônus. acolhe. Chegou, Chegou um bônus. chegou uma ajuda inesperada. É. Mas a gente está aqui conversando e o pessoal está mandando um monte de perguntas, né? Aham. E tem uma aqui muito interessante do Ricardo MQ, me perguntando se eu tenho alguma religião, né? Aham. E que vai de encontro exatamente a essa sua observação. Aham. Eu tenho uma formação católica de família, minha família é do Sei. interior de São Paulo, e eu fui criado muito dentro toda a liturgia da igreja, e depois, na minha juventude, eu descobri a filosofia oriental, e a coisa Uhum. de mais de quase 30 anos eu pratico meditação de uma filosofia Uhum. hinduísta, e faz Uhum. bastante tempo, ou seja, faz quase 30 anos. E foi Uhum. lá que eu aprendi, viu, Caio, valorizar essa palavra graça, porque Aham. a graça é algo que você pode invocar, né? Você pode É. pedir numa hora que você percebe que você já ofereceu todo o seu arsenal de práticas, de preces, de cantos, de meditação, enfim. Eu creio que cada uma das, das várias religiões tem as suas práticas, que todas são muito Uhum. lindas, mas tem Uhum. uma hora que a graça é algo que está fora de você, né? É Mas algo. ela sempre está, né? Porque a palavra graça significa literalmente favor imerecido. Olha aí. É aquilo que te transcende. É. Em relação ao que você não tem barganhas a fazer, você Olha não aí. tem sacrifícios a oferecer, Não você tem não tem. negociação. Não, não tem barganhas. Nenhuma barganha. A Legal. graça acontece fora de toda barganha. Que Ou maravilha. seja, e o Evangelho está cheio disso. Por exemplo, naquele caso lá de Jesus na cruz, com 2 malfeitores, um de cada lado, aí tinha um deles dizendo: se tu és o Cristo, Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também. Aí o outro que está ouvindo essa história fala: cara, que é isso? Você é doido. Nós, na verdade, estamos pagando com justiça aquilo que os nossos atos merecem. Mas esse nem o mal fez. E acrescentou: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. O cara está ali, olha, bandido bom é bandido morto. Lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino. Aí Jesus olha para ele e diz: contra toda religião, moral, preceito, ética, estágio de crescimento, de desenvolvimento, de evolução, de qualquer coisa, ele chega e diz: hoje mesmo.
Hoje Hoje mesmo. mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. É. Estarás comigo no paraíso. É graça, É. essa maravilha que transcende ao que o homem acha que de melhor tenha para oferecer e que cobre aquilo que de pior o ser humano acha que tenha para esconder. Ela simplesmente não quer saber nem do teu melhor, nem do teu pior. A graça só quer saber de você. E Que isso é que é bom. maravilhoso. Eu acho que isso é muito bom de saber, né? Que ela É, existe e que está sempre disponível. é. E é universal. Em É, qualquer lugar, qualquer um. Todas as afirmações dos evangelhos e do Novo Testamento dão essa ênfase no qualquer um. é. Não tem que ter pedigree, não tem que ter preparação especial. E o exemplo mais dramaticamente maravilhoso é esse, de dois malfeitores, e um deles ouvir Jesus dizer, olha, hoje mesmo. É hoje mesmo que nós vamos estar lá. É. Eu acho tão bom poder falar de espiritualidade dessa forma. E eu tenho procurado. Eu sou um cara muito resguardado quanto à minha vida privada, e eu tenho procurado expor um pouco da minha espiritualidade quando eu vejo que há uma forma de se fazer isso sem soar gratuito, sabe? É. E fiquei muito feliz recentemente no programa que eu faço hoje na Cultura, o Provoca, de levar alguém que eu sei que você admira e que ele também te admira, que é o pastor Ed Renekiewicz. Nós Que, somos amigos há algumas décadas, então, eu sei várias disso. décadas. Ele falou de você com muito carinho. E ele, quando foi ao programa, causou um enorme, assim, um debate muito bom, porque é o que está acontecendo, eu imagino, agora, sabe, Caio? É. Quando nós fazemos uma conversa aberta dessa, se encontram Aham. nessa conversa Uhum. pessoas que me conhecem, mas que não te conhecem, e pessoas que te conhecem e que não me conhecem, sabe? E Aham. nessas horas, nessa confluência, é que eu creio que podem surgir, assim, realmente, sabe? Pode resultar em insights, em achados, em Claro. descobertas que não sejam negociadas ou que não sejam coisas presas numa bolha, né? Coisas que a gente já É. sabia, que a gente já É. concordava, sabe? É. E eu ando muito interessado nesse tipo de troca, sabia? Que maravilha! Eu estive aqui agora, há 2 semanas atrás, com o meu querido amigo Padre Fábio de Mello, e Sim. nós fizemos uma live aqui que estourou a boca do balão, literalmente, para milhares e milhares de pessoas. E o que foi mais lindo, conquanto a gente já tivesse um carinho e uma amizade prévios, é que as pessoas foram vendo como toda essa história religiosa é apenas a panaceia distrativa, ilusiva, é a fantasmagoria que tira a gente do olhar simples, da identificação da única coisa que vale, que é você erigir a vida sobre amor, sobre tolerância, compaixão, inclusividade, misericórdia e sem acepção de pessoas, de modo que eu sei que o nosso encontro gerou um bem enorme para uma multidão de católicos, tanto quanto gerou um bem enorme para uma multidão de protestantes ou evangélicos. Claro. E uma coisa que eles descobriram, e que, claro, eu já sabia por causa do convívio com o Fábio, que nós éramos filhos da mesma consciência espiritual, da mesma consciência da graça. Isso não tem nada a ver com os aparatos religiosos. Eu sou mais velho do que ele vários anos, não é? Eu já estava na ação ministerial há muito tempo, quando ele estava estudando
no seminário, mas todo mundo pôde ver que, independentemente da faixa etária, nós tínhamos bebido da única fonte, e a única fonte é Cristo. E é isso que nos dá essa irmandade serena, sem precisar de nenhuma junção dogmática. É um encontro que acontece pela humanidade cheia de graça, amor e espírito. E essa paz que eu estou sentindo em ti aqui. Ó. Não, mas é muito necessário isso, sabe? Inclusive, na minha tradição, Cristo está presente como um dos profetas, né? Uhum. E eu tive o ano passado a chance de ficar um retiro de 15 dias no lugar onde nasceu essa tradição, que é na Caxemira, na Índia, perto da Caxemira, no norte da Índia. E lá tem um jardim lindo, com todos os profetas que são importantes para essa tradição. E tem lá Cristo, tem São Francisco de Assis, entendeu? E além de todos aqueles outros sábios da Índia, né? E eu estava vendo aqui, se você me permite, que eu sei que o nosso tempo tá avançando, a Gabriela, que é uma pessoa que te segue, ela fala aqui, ó, que o filho dela, ela é cristã, e o filho dela pratica uma meditação hindu, e que para ela isso foi muito legal de perceber que é uma conexão que o fez ficar mais próximo dela própria. Você sabe como é que eu chamo essas coisas? Eu chamo de psicologia do profundo. É assim que eu designo isso. Especialmente a meditação, que não lida com as racionalizações, não lida com a verborreia mental, não lida com o enchimento da mente de palavras e de argumentos, trabalha com o oposto, trabalha com o esvaziamento, trabalha com o silêncio, trabalha com a quietude. E isso sem palavras, porque é uma outra coisa interessante da Escritura, é a afirmação de que Deus fala sem palavras, né? É o religioso verborrágico que precisa que Deus fale. Mas a manifestação do Deus que é Espírito e verdade, frequentemente é sem palavras. É no silêncio, é no vazio, é na quietude. Quando na serenidade absoluta você tem o insight de dentro para fora que não te faz ficar nervoso para sair correndo para realizar algo. Te faz aprender a agir pelo não agir, que é uma das coisas mais importantes, é você aprender a agir pelo não agir. Agir pela confiança, agir pela entrega, agir pela pacificação. Essa conversa é muito apropriada para esse momento que nós estamos vivendo, né? Tendo que ficar aquietados em casa e muitas vezes quando você se aquieta fisicamente, a sua cabeça não para. Então, isso pode te levar a um estado muito ruim, né? Desconfortável, você fica muito perturbado com si mesmo e tal. E às vezes está tão próximo, né, de você buscar uma quietude, como você falou, né? A questão de você se render não significa que você está parado, mas que você está buscando apenas uma quietude de onde você possa agir, né? Eu sempre me lembro nessa hora do Einstein, que dizia que entrava naqueles surtos de descoberta, ele tinha intuição, mas ele não tinha matemática, ele não tinha equação para poder chegar naquilo que ele intuía e que ele tinha certeza que seria, mas ele não tinha os meios para atingir aquilo ali. Aí, depois de dias e dias e dias de contas, de raivas, de chateação, de chute no canto da parede, de autodesignação como incapaz e burro,
Aí é difícil imaginar Einstein dizendo isso, seu burro. Aí ele desistia, saía para dar uma volta no bosque. Ah, deixa isso para lá, eu não vou mais perder meu tempo com isso. Aí ele andando, de repente, ele disse, quando eu parava de pensar, eu era pensado pela solução. E essa é uma coisa que eu fui aprendendo a fazer na vida. Tudo que seja para mim um grande desafio, eu aprendi a não pensar a respeito. Que legal. Se você me impuser um grande desafio, pode ter certeza, eu não pensarei a respeito. Eu creio naquilo que Jesus disse. Naquele dia, naquela hora do grande desafio, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque o vosso Pai Celeste vos dará palavra naquele momento e naquela hora. Aí eu esvazio a minha mente, me tranquilizo de tudo, me pacifico, não penso e me ofereço para ser pensado. Aí tudo é maravilhoso, é extraordinário. Ô, Caio, que conversa deliciosa. Mano. Eu tô vendo que nós vamos sair do ar daqui a pouco, porque a gente está acabando. Não, ele vai desligar sozinho, automaticamente. Sozinho. Antes que desligue, deixa eu te dar um beijo. Eu amei a conversa. Especialmente a resposta de todos vocês que estão aí do outro lado, que nos abençoaram com todos esses comentários. Amém. Essa Obrigado. É a primeira de outras, com a graça de Deus. Obrigado, Próxima vez que eu estiver em São Paulo, vou te chamar para a gente sentar juntos, tomar um café ou comer uma comida saborosa. Vamos fazer isso. Amém. Beijo, meu irmão. Valeu, lindo. Deus te abençoe. Você é lindo também. Bom dia. Tchau, querido. Bom dia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, querido. Coisa boa. Coisa boa, Marcelo, tão agradável. Se a minha neta estivesse aqui, ela iria dizer, ai, vô, que fofo. Porque o critério e o conceito de fofo é esse, é só uma pessoa com quem você tem vontade de continuar conversando, faz bem para o coração, é leve, é humano, não carrega nenhuma opressão, não fica com nenhuma perquirição desnecessária a seu respeito. Tem alguém dizendo, eu não conhecia o Taz, que lindo, que bom. Eu fico feliz quando, de algum modo, eu consigo fazer com que pessoas conheçam outras que trazem essa alegria, essa impressão do bem no coração.